Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Abraçar Terapias. Eu sou a Verônica e é um prazer te dar esse abraço aqui. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, esse é o meu Instagram. E aqui embaixo você vai ter um link de acesso. E o tema dessa enquete eram as comparações, né? Se quem estava ali me seguindo já sofreu comparações entre ele e o irmão, ou entre ele e outro parente, quem era o queridinho da mamãe, do papai. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, que por mais que você pense que não te fez nenhum tipo de cosquinha, pode ser que boa parte do seu probleminha com seus irmãos, com as pessoas, até mesmo com seus pais, venham dessas comparações. Eu resolvi fazer esse vídeo depois de eu ver um vídeo de uma pessoa que me enviou em off, mais ou menos assim. Ele era bem pequeno, por volta dos 7, 8 anos. Ele fazia karatê e o irmão dele, um pouquinho mais velho, também. Ele foi diagnosticado com déficit de atenção. E isso acho que já deixou um pouco a autoestima dele um pouco mais baixa, tipo, eu tenho algum tipo de problema. E parece que o pai sempre ficava se vangloriando, elogiando demais aquele filho que fazia karatê e que conseguia ultrapassar as metas, né? Conseguir as faixas de certa forma. E ao mesmo tempo pegando aquele outro filho que não era tão assim, e nem dando a ofensa, vamos colocar assim, né? Nem a crítica. Esse filho não recebia absolutamente nada, era simplesmente uma cara frígida na qual ele percebia que ele estava tendo algum tipo de reprovação. Então, eis que esse menino foi convidado para mudar de faixa e junto com ele, outros coleguinhas. Foi o pai. E parece que o dia dessa apresentação ficou aberto, então as pessoas puderam entrar para poder estar prestigiando aquilo ali, né? Eis que chegou a vez dele, ele lutou. Na concepção dele, ele tinha ido razoavelmente bem. Quando foi serem entregues as faixas, ele ganhou a medalha de bronze. Ele ganhou sua faixa, mas ele ficou em terceiro lugar. O que, para uma pessoa que está competindo com várias outras, né, é um bom lugar. Eis que ele está agora com quase 40 anos. E isso ainda o fere. Aí você pega e fala assim pra mim, Verônica, mas ele já tinha que ter superado isso. Não é que ele não superou isso. É que provavelmente esse comportamento do pai, de ele sempre esperar aquela aprovação desse pai, e essa aprovação nunca chegar de alguma forma, isso deve ter sido perdurado durante a vida. E por que eu estou falando da questão das comparações? A gente começa a ser comparado com alguém quando nós somos ainda crianças. Eu não sei você, eu era muito comparada com meu irmão, porque ele era mais organizado, o meu irmão era, para minha mãe, ele tinha um comportamento bem mais feminino do que o meu. E quando eu digo feminino, não é que o meu irmão seja homossexual, não, ele não é, ou porque ele tenha gestos afeminados, também não tem. É porque na concepção dela, machista dela, tudo o que ele fazia, por ele ser uma pessoa organizada, eram características de uma mulher. Ela não entendia, e não entende ainda, que homens e mulheres podem ser organizados ou desorganizados. Então ela deu sempre essa coisa para ele de que ele era o mais organizado, que ele era o mais educado, vamos colocar assim. Para a autoestima dele, aquilo foi excelente, né? Porque ele cresceu acreditando que ele é uma pessoa organizada. E ele se porta assim até hoje. Para mim, ela disse que eu era desorganizada. E durante muitos anos, eu acreditei na palavra dela. E
nunca parei para raciocinar que aquilo tinha mudado há muitos anos, que essa desorganização no qual ela citava, aquilo era uma coisa da minha infância, mas isso foi caminhando junto comigo na minha vida. Também foi caminhando com esse rapaz, que também sofria esse tipo de comparação. Bem, como um ser humano, eu sei o que aquilo me causou durante todo esse processo, o sentimento de ser desorganizada com as coisas, de não conseguir concluir as coisas, de não saber como me portar. Então eu nunca me sentia boa o suficiente, alta o suficiente. Com os anos, estudando terapia, estudando todo um conceito, eu fui entendendo que aquilo nada mais era do que um reflexo dos pais dela. A mãe dela também fala que ela é desorganizada. E provavelmente isso vinha da minha bisavó. E assim sucessivamente. Então, essas comparações que, na verdade, elas são desnecessárias. E eu vou te explicar o porquê. A comparação ela só é benéfica quando ela tem o intuito de elevar aquela pessoa de alguma forma. Olha, fulano fez assim e deu certo. Por que você também não faz assim? Porque assim dará certo. E depois você arruma o seu módulo de executar a tarefa. Segue esse passo primeiro. Depois que você descobrir o seu, automaticamente você também vai conseguir ser bem-sucedido naquilo que você se propôs a fazer. Mas não é bem assim que acontece. Porque acontece um pequeno problema dentro das famílias, que é a questão da intimidade. E a intimidade em si, ela se torna muitas vezes um certo tipo de invasão. Você para de ter aquela política de como falar com determinada pessoa e começa a agir com ela como se ela não tivesse filtros, como se você pudesse falar o que você quisesse e aquela pessoa não fosse puxar aquilo. E quando é de um pai ou de uma mãe, o filho geralmente vai olhar sempre com aquela coisa, ela gosta mais do meu irmão do que de mim, ela gosta mais da minha irmã do que de mim. E isso pode gerar futuramente para o seu filho, futuramente para quem é comparado, seja em qualquer espaço, seja na firma, quando você compara o serviço de tal pessoa de tal setor com o de fulano, quando você vai comparando das pessoas a qualidade delas, a inteligência delas, porque essa comparação nada mais é do que você comparar a inteligência de uma pessoa e de outra. E já é cientificamente comprovado que as pessoas têm vários tipos de inteligência. E não necessariamente aquela inteligência em si, uma pessoa ser muito estudiosa, ser muito bem preparada, ser muito bem estruturada, não necessariamente levará essa pessoa a uma vida rica, próspera, abundante. E um filho ser mais elogiado do que o outro não necessariamente o fará ser melhor bem-sucedido ou ter melhores relacionamentos. Na verdade, você acaba de criar uma competitividade desnecessária entre dois irmãos, entre duas pessoas que provavelmente no futuro próximo ou a longo prazo irão precisar se apoiar, seja para cuidar de um pai e de uma mãe, seja para decidir coisas entre eles mesmos, seja para uma convivência em comum. Então, essa é a importância de dar a César o que é de César. Com as crianças, dê mais preferência ao elogio. Joãozinho, ele é bom em matemática, mas a Carolina, ela é excelente em artes. Nossa, vocês dois podiam se ajudar, né? Você podia auxiliar a sua irmã em matemática e você poderia auxiliar o seu irmão ensinando ele uma nova inteligência, né? Uma inteligência artística. Assim nós criamos pessoas completas. Como eu disse, se você precisa de um atendimento, se você necessita de alguém para te auxiliar a retirar esses traumas, esses probleminhas que foram implantados em você quando você era criança, eu estou aqui à disposição. O meu WhatsApp está aqui embaixo à disposição e eu tenho aqui
alguns planos para que você consiga definitivamente prosseguir nessa vida sem ficar preso a probleminhas que os seus pais colocaram em você quando você era pequeno. Eu consegui me livrar disso. E você também pode. Olha, um super beijo, sinta-se abraçadíssimo por mim. E eu te espero nas minhas redes sociais, eu te espero lá no meu TikTok, eu te espero lá no meu Instagram. Vai ser um prazer te receber, porque também temos vários conteúdos. Beijo, até mais.